Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Sua casa, sua família. Que Ele responda aos seus desejos mais íntimos. Porque a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus é bom. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se estiverem dispostos a me ouvirem, e ouvir e obedecer são a mesma coisa, vocês comerão o melhor desta terra. Deus tem o melhor para os seus filhos. Mas nós estamos dispostos a obedecê-lo? Ouvi-lo? Aí está o problema. As pessoas ouvem muitas coisas, muitas vozes e não focalizam o alvo certo. Prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Olhem para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Não se desviem. Não olhem para a direita nem para a esquerda. Quantos que são roubados porque se distraem? Olhai, vigiai. Se distraem. E se distraem com vozes erradas. Não. Nós precisamos dar ouvidos a Deus. Ficar com o que Ele falou, resistir firme. Ele tem razão, Ele sempre tem razão. Ele tem credibilidade, Ele não falha, nunca falhou. Então, não há nenhum motivo para eu duvidar. Não. Eu vou duvidar dos meus sentimentos. Aliás, eu já disse isso, vou repetir. Se eu tivesse um amigo, uma amiga que mentisse para mim, como os meus sentimentos mentem, eu já teria me afastado há muito tempo. Ande por fé. O justo viverá da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que eu ainda não vi. É o que está escrito aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu tenho que andar por fé na palavra de Deus. E a minha fé vai crescer à medida que eu ouço a voz certa, a sua palavra, a palavra do soberano, do Todo-Poderoso. Eu falo isso tanto, porque é doloroso para mim quando eu vejo alguém que tem tudo para ir longe. E porque se distrai, fica lá dando ouvidos a vozes inúteis, mas que vão travar a vida, se eu der crédito. E a pessoa toma decisões precipitadas, desiste e se priva
da glória, de uma glória maior, porque Deus sempre tem uma glória maior para os seus. A vida com Deus anda, a vida com Deus progride. A vida com o Senhor, ela avança. Deus tem o melhor da terra. Quando Saul foi levantado rei, ungido, o rei de Israel, algumas pessoas falaram negativo, tentaram diminuí-lo e rejeitaram. Está escrito, pode procurar aí. E Saul se fez de surdo. Porque, sabe o que eu vejo? Às vezes a pessoa está vivendo algo tão grandioso e pesa mais o que meia dúzia está falando. Saul estava sendo ungido rei da nação de Israel. É claro que ele tinha que se fazer de surdo mesmo. E se ele tivesse mantido esse padrão, ele não teria sido rejeitado por Deus lá na frente. Porque lá na frente ele não se fez de surdo e ele tinha que ter feito. Ele tinha que ter ignorado vozes e tinha que ter ficado com a voz de Deus. É interessante, né? Às vezes a gente vê gente que, no momento da vida, fez tão certo, e depois começa a fazer tudo errado. No momento, ele ficou com a voz certa e focalizou a coisa certa. Peraí, eu estou sendo ungido, olha quanta coisa boa está acontecendo na minha vida, e eu lá vou dar importância a esses aí, frustrados, sei lá o que está acontecendo com esse povo, mas eu não vou dar importância a essas vozes, se fez surdo. Então, assim, às vezes tem tanta coisa acontecendo na nossa vida, coisas maravilhosas, e o diabo vem e alguém fala uma bobagem, alguma coisa acontece, pronto, me distraio. Agora, eu, ao invés de estar focada nessa coisa grande aqui, estou dando atenção a alguma situação, alguma voz estúpida. Não se distraia. Ah, como o diabo usa da distração. Às vezes, num momento de glória, num momento de vitória, vem uma boca maldita para falar bobagem, pronto. Agora pesa mais aquilo ali que não tem importância nenhuma, não tem que ter, do que tudo que a pessoa está vivendo. Saul estava sendo levantado à mais alta posição. Aí uns caras lá, esse cara não é de nada, não sei o quê. Ele se fez surdo. Ele ignorou aquilo. Vou perder tempo com isso? Se ele tivesse mantido esse padrão, não teria sido rejeitado por Deus, porque ele não manteve. Ele não ficou com a voz de Deus lá na frente. Né? Fez certo no início, depois fez errado. Então, assim, com certeza você já recebeu palavras poderosas. Deus espera que você fique com elas. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada, aconteça o que for. Eu não sei o que você está vivendo. Não abra mão da confiança. Continue crendo na palavra. Dê ouvidos à voz de Deus, porque Ele tem o melhor para você. E é inaceitável você não desfrutar do melhor quando Deus tem o melhor para os seus.
Mas por que que muitos não desfrutam do melhor? Porque desistem, porque esmorecem, fraquejam, e se você enfraquecer no momento da dificuldade, a sua força vai ser pequena, está escrito. Recuam. No final, a recompensa é tão grande. Quando nós estamos passando, não é fácil. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Mesmo que eu passe pelo fogo, Ele vai estar comigo. E a chama não vai me queimar. Mesmo que eu passe pelas águas, elas não vão me submergir. Então, Deus está comigo. Eu posso passar pelo fogo? Eu posso sofrer com situações que são como incêndios e inundações? Eu posso viver um momento difícil, que é como passar pelo vale da sombra da morte? Posso. Mas eu não vou temer. Não temas. Eu vou confiar que tem algo bom esperando. Eu vou ter boas expectativas. Eu vou continuar crendo. Eu me recuso a duvidar. É isso que o Senhor espera de você. Que você se recuse a duvidar. Não duvide. Pode duvidar de tudo, mas não duvida de Deus. Porque Ele sempre tem uma glória maior. Tem algo reservado. Faz com que tudo contribua. Faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o poder que opera em nós. Não é o meu poder, é o poder dele atuando na minha vida, que me dá força, graça, ânimo e me ajuda a avançar. Deus tem o melhor para você, mas você está ouvindo? Fica com a voz dele. Em nome de Jesus. Não tome decisões precipitadas. Não ceda para um impulso emocional. Não dê atenção a vozes negativas, mentirosas, invejosas, críticas. Gente que chega para desviar você. Não vai assistir coisas que vão te levar para uma direção errada. Não. Ouça Deus. Se firme nele. Pois, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Nós somos recompensados. Como somos recompensados? Vocês precisam perseverar. Olha o que está escrito, eu preciso perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E o que fazia a vontade de Deus? Crendo no que Ele falou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu tenho que agradar o meu Deus. E como que eu agrado o meu Deus? Crendo que Ele existe e que Ele faz. Porque Ele não é homem para que minta. Se Ele falou, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E está escrito. Ele libera a palavra dele com propósito. E ela vai atingir o propósito.
Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Porque nós sempre recebemos o que Ele prometeu, se não desistirmos. Mas o diabo nos quer frustrados. E sabe qual é a maneira de levar uma pessoa para um lugar de frustração? É quando ela para, quando ela desiste, ela abre mão da confiança. E simplesmente crê mais nos problemas, nas dificuldades, nas vozes estranhas, no momento, e um momento é só um momento, não defina a vida por um momento. E cada situação que chega na nossa vida é para nos ensinar. Eu sempre falo que a vida é como uma escada, não dá para levar tudo. E à medida que nós vamos andando com Deus, e vamos passando pelos desafios e crescendo, nós vamos sendo lapidados e treinados, nossa visão vai sendo ampliada, e aquilo que era tão importante deixa de ser, aquilo que pesava tanto deixa de pesar, e a gente começa a deixar coisas que, para que eu vou carregar isso aqui? Isso aqui não está adiantando, isso aqui não funciona, isso é inútil, isso é bobagem. E você vai apurando, e cada dia vai tirando aquilo que não funciona, que só pesa, que não é para estar lá, e pega e leva com você só o que realmente funciona, o que agrada a Deus. A fé nele. Eu sempre falo, eu dependo de Deus. E assim, se Ele não me livrar, eu não vou ser livre. Se Ele não me salvar, eu não vou ser salva. Se Ele não me guardar, então estou desprotegida. Se Ele não chegar, não tem o que fazer. Se Ele não for por mim, não tem quem possa ser. Então, eu vivo uma vida totalmente dependente desse Deus. Eu sei que se Ele quiser usar alguém, Ele vai usar, mas Ele usou. Se Ele quiser usar qualquer coisa, Ele usa o que Ele quiser, mas foi Ele. Mas a minha esperança está nele. A minha confiança está nele. Eu estou olhando para Ele. Eu quero saber o que Ele pensa, o que Ele falou. A voz dele que importa. Se Ele falou, eu tenho isso com você, fica aí, eu vou te dar vitória, não tem essa. De alguém vir, não, porque não tem jeito, porque não tem saída, porque não sei o quê. Não quero saber o que você pensa e tal. Tudo bem, essa é a sua opinião, essa é a sua fé, a minha fé é essa, eu vou esperar por Deus. Foi assim quando meu filho recebeu o diagnóstico de epilepsia. Todo mundo dizia que era uma loucura. Eu agir a fé naquilo ali e contar com a fé. Mas o resultado está aí. Então, assim, não abram mão da confiança, dependa de Deus. Simplesmente paga o preço em Deus. Porque preço a gente paga, de um jeito ou de outro. Ou você vai pagar o preço da frustração, de ter parado, desistido e nunca saber, né, e não viver aquilo que Deus tinha reservado para você, ou você vai pagar o preço de ir rompendo em fé, e rompendo, e muitas vezes até desagradando muita gente, mas como disse Paulo, se eu vivesse para agradar a homens, não seria servo de Cristo, mas, como disse Pedro, mais importa agradar a Deus do que a homens.
Então, olha aqui, ó. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E qual é a vontade de Deus? Que confiamos nele, Ele nos quer perseverando naquilo que Ele falou. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E muitas vezes as pessoas retrocedem, não é nem fora, não é fora da igreja, não é porque ela saiu da igreja, não. Tem muita gente que já retrocedeu na fé, estando dentro de uma igreja, se apresentando como crente, como isso e aquilo, mas já retrocedeu. Porque não crê. Não crê, não tem andado por fé, tem cedido, tem feito concessões, tem recuado. Ei, não abra mão da confiança. Em nome de Jesus. Deus tem muito com você. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E salvos aqui quer dizer preservação da vida. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, porque se você retrocede, você acaba sendo destruído, você perece, você se perde, você se frustra. Você arruina com a sua vida. Mas dos que creem e são salvos, preservam a vida. Quando você crê, você preserva a sua vida. Quando você crê, você preserva a vida dos seus descendentes. Você preserva a vida, tudo que diz respeito à vida. Esse salvo aqui quer dizer preservação da vida. Tudo que diz respeito à vida. Você vive aquilo que está escrito, porque se está escrito, acontece. Está escrito? Creia e resista. Em nome de Jesus. Confia na ação de Deus, no trabalhar de Deus. Fica com a palavra de Deus. Não abra mão da confiança, eleva o seu nível de confiança. Você está num lugar difícil? Resista. Se Deus quer você aí, Ele tem um bom plano. Você pode ter certeza, Ele tem um plano muito especial. E você vai agradecer tanto por ter resistido. Está passando por um momento difícil? Dá vontade de desistir? Tem gente falando para você desistir, que não vai acontecer, o diabo está falando. Ignora. Faz igual Saul, você faz de surdo, de surda. Fica com o que Deus tem falado com você. Não abra mão da confiança, não retroceda. Não, está escrito. Toma posse da sua cura, da sua libertação, da sua família restaurada. Do seu financeiro restaurado. Se quiserdes e ouvirdes. Se você quiser e estiver disposto a obedecer, disposto a dar ouvidos, você vai comer do melhor dessa terra. Isso é promessa, você não pode abrir mão. É para você, para todo aquele que crê. Deus tem o melhor da terra para os seus. Para os seus filhos. Então, assim, eu não posso me envolver com problemas, com circunstâncias, com condição, com momento. Eu tenho que crer na palavra, a despeito de tudo, contra tudo, não importa o que eu estou vivendo, o que está acontecendo. Um momento é só um momento, vai passar. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de sorrir na vida daqueles que não abrem mão da confiança, que não recuam.
mas creem e preservam a vida, são salvos. Deus tem tanta coisa, assim, tanto com você. Ele tem pensamentos poderosos para os seus filhos, de paz, para dar o fim que esperais. É o que está escrito aqui, olha que escritura. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu amo essa escritura. Espera pelo bem do Senhor. Como disse Davi, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você espera. Espera o melhor de Deus. Se quiseres e ouvirdes, vão comer. Se quiseres e ouvirdes. Você quer? Então dá ouvidos. E você vai comer, vai desfrutar do melhor desta terra, porque a promessa é para você também. Resista na fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida, eu não sei o que ela está vivendo, passando, mas eu peço, derrama da sua graça, favorece, enche ela de força, restitua as forças dela, cura agora, Senhor. Levanta ela com poder, não deixa ela retroceder, desviar o olhar, não deixa, Senhor, ela desistir, não deixa ela abrir mão da confiança. Eu oro por um renovo na vida dela, eu repreendo, seja medo, incredulidade, pressão, opressão, desânimo, tristeza, angústia, seja lá o que for, eu repreendo em nome de Jesus e que ela seja revestida de poder e completamente renovada agora e não abra mão da confiança. Abençoa o teu povo em todo lugar. Lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, eu consagro tudo. Tomo posse de vitórias, de alegrias, de mudanças, de definições. Seja lá o que for que está aí bloqueado, que seja tirado, porque a promessa para nós é que vamos ultrapassar muralhas impenetráveis. Abençoa, Senhor, com esse entendimento, com força, e que ela se endireite e dê passos de fé. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que um renovo, esperança, alegria, paz estejam tomando conta dos corações, que ela esteja recebendo uma porção dobrada de graça, de favor, esteja se levantando com confiança, elevando o nível de confiança e avançando para viver a sua glória, porque tem uma glória maior esperando por ela. Muito obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, obrigada, amém, amém, amém. Deus é bom, provai e vede que Ele é bom. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar amanhã com muita alegria às 9, na reunião das primícias. Isso em todos os nossos templos. Hoje o clamor do meio-dia. E é um prazer servir. Pode contar com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.